Não existe uma pessoa que nunca tenha experimentado ansiedade, seja pela proximidade de um exame, por ouvir um ruído ou por ter medo. A ansiedade é uma reação do organismo face ao perigo ou a uma ameaça, mas muitas pessoas ultrapassam essa barreira e vivem em pânico constante. É um temor intenso que chega a incapacitar a pessoa, impedindo-a de realizar tarefas simples do dia a dia. Os principais sintomas de quem vive em pânico são palpitações, sudorese, tremores ou abalos, sensações de falta de ar ou sufocamento, sensação de asfixia, dor e desconforto torácico, náuseas, sensações de tonturas, desmaios ou vertigens, sensação de irrealidade, medo de perder o controle, medo de morrer, parestesias e calafrios ou ondas de calor. Ataques de pânico ou ansiedade são acompanhados de pensamentos como medo de perder o controlo, de enlouquecer ou sofrer uma humilhação em público. Na maioria dos casos, a pessoa deixa de fazer a sua vida normal de forma a que esses pensamentos não ocorram. Pode evitar, por exemplo, conduzir, ir a aulas, voar, ir trabalhar, ir ao centro comercial, às compras ou a outras situações que possam ocorrer estes ataques. É como se a vida ficasse em stand-by, parada e limitada ao medo que se sente. Você está a passar por alguma situação semelhante? Então, continue connosco. Preste muita atenção. Você que se identificou com o que foi mencionado na matéria. Você é uma pessoa ansiosa. Você é uma pessoa desequilibrada nas suas ações. Muitas vezes tem ataques de medo, de fúria. Chega a tomar decisões erradas, agressiva muitas vezes. Aliás, você até diz, como é que eu fui capaz de falar isso? Você não se reconhece em muitas ações, em muitas palavras, em muitos comportamentos. Dizem que você tem dupla personalidade, que você é uma pessoa que sofre com transtorno bipolar. Dizem que você precisa ser internado num hospital psiquiátrico. Dizem que você precisa de ajuda porque você é maluco, é maluca. Eu não acredito nisso. Preste muita atenção. Eu não acredito que você seja uma pessoa que precisa ser internada como maluco, como maluca. Mas eu acredito em tudo aquilo que você passa. Eu sei dessa visão de vultos. Eu sei dessa audição de vozes. Eu sei exatamente aquilo que você sente, porque eu já senti. Eu já vi essas coisas. Eu já vi essas coisas. Eu sei o que é ter medo. Eu sei o que é passar de um lado para o outro, na própria casa, olhando para o lado até para trás. Porque havia um medo não controlado. Você que diz, Felipe, eu estou sofrendo com isso e muito mais. E eu preciso de ajuda. Agora mesmo, você vai ligar ao 21-836-8008 e você vai pedir ajuda. Não fique calado, não fique calada, não fique aguentando essa amargura sozinho, sozinha. Desabafe conosco. Nós sabemos orientar, porque também sabemos ouvir. Daqui a pouco nós vamos em direto com a Natália, onde ela já terá nomes de pessoas que já estão ligando a linha Amigo 24 horas. É o 21-836-8008. Inclusive, você pode incluir o seu nome no livro da oração. Eu quero que você preste muita atenção no que a Lucília tem para contar-nos. Ela era uma pessoa completamente descontrolada. Imagina uma mãe pegar uma faca para matar a sua filha só porque lhe tirou uma moeda da carteira. Veja o que aconteceu. Eu chamo Lucília Silva, moro na Maia e eu desde que me conheço, desde muito novinha, eu tive hoje sei que era uma perturbação, mas na ocasião não sabia, porque acordei de madrugada, assim, sem mais nada, e fui ao quarto dos meus pais, eles estavam lá, só que eu não os vi.
abri a porta e andei na rua, em camisa de dormir, na madrugada. Entretanto, andei bastante tempo, batia nas portas de pessoas de família, nos vizinhos, a perguntar pelos meus pais. Entretanto, eu ando na vizinhança e venho a dar com o meu pai em frente a minha procura, sem saber por que razão é que eu saí. Disseram para ir a uma senhora, uma vidente, e ela começou a dizer que não podia passar cemitérios, não podia passar certas coisas, não era? E eu fui crescendo a infância, claro, não foi uma infância assim muito boa, porque nós tínhamos dificuldades, eu era a mais velha e eu era muito atingida assim a certas coisas que não eram boas para mim. Casei, o marido não me dava mal viver, só que eu tinha muitos nervos, os meus nervos eram tão grandes que eu dava com a cabeça na parede, eu dava murros, sem nexo, sem ninguém me fazer mal. Andava em médicas, a médica fez de tudo por mim, ela fez de tudo, só que não dava resultado, porque eu tomava muita medicação para dormir e não conseguia mesmo dormir. O pouco que eu calhasse adormecer, eu entrava em pânico. Portanto, eu tinha pânico, porque eu dizia, eu vou morrer hoje, eu vou deixar o marido, eu vou deixar as minhas filhas, eu vou morrer. Houve uma ocasião que a médica que me disse, eu não sei mais o que lhe fazer. Porque se você, vou lhe dar esta última medicação, se você não estiver melhor com esta medicação, eu vou pô-la para um psiquiatra. Conclusão, cheguei a ir a uma consulta de psiquiatria. Só que a medicação fez-me muito mal. A medicação que me deram fez muito mal. Eu estava a entrar mesmo, a ficar mesmo maluca, não era? Se eu era perturbada, com sei que era perturbação, então ainda estava a ficar pior. Uma ocasião, a minha filha mais nova pegou-me no porta-moedas uma moeda, e eu peguei numa faca para lhe cortar a mão. Foi a partir daí que a médica disse que eu não tinha mais solução, que ia me internar. Foi quando então eu liguei a televisão no meu trabalho e eu ouvi falar do centro de ajuda. E a partir daí, conforme eu ia ouvindo a palavra, eu ia praticando, e então aí começou a transformar a minha vida, a me libertar, eu a sentir-me bem, não estar dependente da medicação. Foi no centro de ajuda que a minha maldição foi quebrada e hoje estou livre. Outrora, uma mulher desequilibrada, carregando em si energias negativas que faziam com que fosse a mulher que não queria ser, a mãe que não queria ser, a profissional que não queria ser. Hoje, liberta de todos esses males, consegue desfrutar de uma vida e de uma família equilibrada. Ainda há pouco eu mencionava que ela pegou a faca para matar, prestando atenção no caso verídico, ela queria cortar a mão da filha, mas mesmo assim, havia motivos para isso, a própria filha. Há pessoas que realmente, quando se olham ao espelho, elas não se reconhecem. Pessoas tristes, amarguradas. Há pessoas, inclusive, que estão desleixadas em relação à sua própria higiene, deprimidas, pensam no suicídio. Há quem não goste mais de si. Você que diz, Felipe, eu sou uma dessas pessoas. Eu preciso de ajuda. Eu não consigo mais viver com essa doença que não é diagnosticada, não é curável. Por mais medicamentos, tratamentos que eu faça, não consigo livrar-me dela. Eu não consigo mais viver com este vício que me está consumindo por dentro e por fora, porque eu perdi a minha família às custas da droga ou das drogas, eu perdi o meu casamento às custas do álcool, eu chegava descontrolado, agressivo e deu no que deu, me separei ou ela me deixou. Eu preciso livrar-me dessa força negativa, eu preciso livrar-me dessa inveja, dessa praga que me rogaram. Hoje, sexta-feira, você vai conseguir isso, porque hoje começa o descarrego com a água do Rio Jordão. Eu já vou falar mais sobre esse assunto,
Agora nós vamos com a Natália, ela que já tem nomes de pessoas que ligaram ao Amigo 24 Horas. Por favor, Natália. Olá, muito bom dia. Nesse momento eu já me encontro aqui no interior do nosso Cenáculo do Porto, no qual ele fica localizado na rua Egas Muniz, número 485. E nós temos aqui, junto de mim, eu tenho uma agenda semanal, no qual você que nunca veio ao Centro de Ajuda, nós temos cada dia da semana uma área específica voltada para a sua vida. Às segundas-feiras nós temos a conquista financeira. Você que está passando pelo desemprego, por uma situação difícil na sua vida financeira, com dívidas, você pode vir nesta reunião. Na terça-feira nós temos a saúde restaurada, no qual você que está com algum problema de saúde, com alguma doença, que até os olhos da medicina já foi dito para você que não tem cura, você pode recorrer a esta reunião e com certeza você receberá o seu milagre. Nas quartas nós temos o estudo bíblico. A quinta nós temos a família e casamento. Sexta-feira nós temos a limpeza espiritual. Você que vê vultos, ouve vozes, não consegue dormir à noite, tem insônia, você pode vir nessa reunião de libertação, pois é feita uma oração muito forte e com certeza você será livre de todos esses males. Aos sábados nós temos pela manhã bem cedinho os casos perdidos. À tarde nós temos o Força Jovem, que é o grupo voltado somente para os jovens. Você que quer participar de um desses convívios que nós temos todos os sábados, você pode vir aqui no Porto, que é o Força Jovem, a reunião é às 16 horas. E logo mais, pelas 19 horas, nós temos a Terapia do Amor, que é voltado para a vida sentimental. Você que é solteiro, viúvo, casado, divorciado e gostava de lutar pela sua vida, quer ser feliz na vida sentimental, você pode vir nessa reunião. E no domingo, esse dia tão esperado, é a hora do milagre, no qual é uma reunião voltada para a família, para a sua vida em si, tanto interior quanto exterior. E você pode vir em uma dessas reuniões e com certeza você sairá liberto, abençoado e livre de todos esses males que por acaso têm estado na sua vida. Já agora, eu gostava de ler alguns nomes de pessoas que contactaram a nossa linha Amigo 24 Horas, como está aqui disponível o número. A Almerinda de Braga sofre com dores em todo o corpo e pede também pelo marido que está com receio de ser demitido devido à baixa produção que verifica na empresa que trabalha. A Tatiana da Amadora pede oração pela irmã Cristina, que devido a enfrentar problemas no casamento, está com depressão e ideias de suicídio. E a Claudina do Porto está desempregada, enviou várias candidaturas e está a aguardar por uma resposta positiva. Você pode procurar o centro de ajuda mais perto de si. Você que está a passar por um problema em uma dessas áreas da sua vida, você pode vir, assim como a gente mostrou a agenda semanal, você pode procurar o centro de ajuda mais perto de si. Obrigado, Natália, por mostrar-nos a agenda semanal e esse trabalho intensivo do Centro de Ajuda. Todos os dias nós estamos preparados para ajudar. Agora, você quer a nossa ajuda? Você precisa, você aceita? É uma decisão inteiramente sua. Nós vamos agora até o cenáculo de Vila Nova de Gaia, exatamente. Eu estou vendo aqui nos meus apontamentos, o Amaury está preparado com a sua convidada, a senhora Maria das Dores. Por favor, Amaury, fique à vontade. Muito bem, estamos aqui diante da fonte do nosso cenáculo de Vila Nova de Gaia, onde vamos conversar com a senhora Maria das Dores, que vai nos contar como é que era a sua vida, senhora Maria das Dores, antes de conhecer o trabalho do Centro de Ajuda. Era uma pessoa muito nervosa, era uma pessoa que não tinha paciência para nada. Batia muito nas minhas filhas quando elas faziam qualquer coisa que não me agradava. Brigava muito com o meu marido. Eu acordava muitas vezes de noite porque não conseguia dormir a noite toda. Deitava-me muito bem, depois pela volta das 2 ou 3 horas da manhã. E eu acordava presa, não conseguia me mexer. Não conseguia, portanto, gritar. Muitas vezes eu queria falar, queria acordar o meu marido a dizer que estava mal e não conseguia, e o meu corpo completamente preso. Eu pensava
mas não conseguia mexer o corpo. Daqui a pouco, Dona Maria das Dores, a senhora vai nos contar com maior detalhes como é que a senhora vivia com isso e como a senhora conseguiu superar esses problemas. Daqui a pouquinho, com mais detalhes, nós vamos conversar com a senhora Maria das Dores, onde ela vai dizer como era viver desta forma, nervosa, agredindo as filhas, brigando com o marido, acordar em 2h30, 3 da manhã, presa através de uma força maior que ela. Daqui a pouquinho, com maiores detalhes, vamos conhecer a história de superação da senhora Maria das Dores. Já voltamos com a Mauri, a senhora Maria das Dores. Por agora, nós vamos conhecer mais casos verídicos de pessoas que se livraram das cargas negativas que carregavam. Eu nunca dormi sozinha. Tinha medo do escuro, tinha medo dos vultos, tinha medo de tudo. E então fui sempre crescendo com esse medo, fui sempre crescendo doente. Os meus pais levavam-me aos médicos, eu não tinha nada. Comecei a namorar e tive grandes problemas. Os meus pais não queriam, porque eu ainda era muito jovem, tinha 17 anos. Eles não queriam que eu namorasse. Casámos, nunca fui feliz no casamento. Tive sempre grandes problemas. Viemos para cá, ele cá conheceu outra mulher, que era a antiga namorada com quem ele já tinha andado antes de ir para Angola, e então juntou-se com ela. E eu fiquei sozinha, mais o meu filho. Tinha um filho com um aninho, ainda nem tinha um aninho, tinha meses. A seguir ao divórcio, eu fiquei com os meus pais e foi eles que me ajudaram sempre a sustentar o meu filho. Portanto, neste caso, a criá-lo, a dar-lhe a educação que era necessária, porque o pai dele não ajudava a nada. Dava-me empurrões, mas eu não via ninguém. Sei que caía, mas não via ninguém à minha frente. Eu cheguei a ver vultos atrás de mim, pessoas atrás de mim. Eu olhava para os lados com medo, não tinha ninguém. Eu estava sempre doente, eu tinha problemas de barriga e o médico dizia que eu tinha que ser operada. Foi uma coisa para esquecer, porque ele não aceitou o meu filho, ele não aceitava a minha família, ele não aceitava nada. Nós na rua éramos um casal perfeito, não havia defeitos, não havia ralhos, não havia nada. Era um casal perfeito. Em casa, era discussões pegadas. E ele não queria o meu filho ao pé de nós, não queria, ele não gostava do meu filho. E eu disse-lhe a ele que me ia embora e fui. O momento do fundo do poço realmente foi eu não ter paz, não ter sossego, estar doente, saber que tinha que viver com a ajuda de outros, saber que tinha problemas de saúde e não ter nada para me ajudar, não é? Deixei de ter medos, deixei de ver vultos, deixei de ter aquela presença de algo que estava-me a seguir, fiquei com mais paz, mais sossego, pronto, vi em mim que era outra pessoa. Então, a partir da Fogueira Santa, é que eu fiquei curada. Para mim o sacrifício foi bom, porque fiquei curada, fiquei liberta, fiquei em paz. A nível familiar foi estabilizado. Tenho uma família boa, uma família unida. Hoje sou uma pessoa realizada. Desesperado e sem rumo. Todas as sextas-feiras, pelas 7 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas e especialmente às 20 horas, dedicamos as nossas orientações práticas às pessoas que sentem desejo de suicídio, que se sentem impedidas de fazer progressos, sofrem com pensamentos negativos, com depressão, tristeza, medos, traumas, insônias, complexos, nervosismo e angústia. Não perca esta oportunidade. Procure-nos. Nós podemos ajudar.
Mais informações em urde.pt ou através da linha Amigo 24 horas, 21 836 8008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Eu comecei com 14 anos e enveredei pelos caminhos da toxicodependência. Comecei por experimentar as drogas chamadas leves, ou seja, o haxixe e a maconha. Eu comecei a injetar drogas, as chamadas drogas duras, como a heroína, a cocaína. Eu, mais um grupo de colegas, nós fizemos assaltos para adquirir dinheiro para as drogas, né? E uma certa ocasião, eu e outro rapaz fomos caços a roubar em flagrante delito. E eu estive detido durante 6 meses. Quando saí da prisão, eu continuei nos caminhos da toxicodependência, aconselharam-me centros de desintoxicação, de recuperação. Eu fui realmente visitar esses centros de recuperação, mas só que não adiantou nada, né? Eu saía de uma dependência para me envolver noutra dependência que era a medicação que eles me davam, no caso metadona, comprimidos. A uma certa altura, nós tínhamos feito um assalto, onde rendeu bastante dinheiro. E a gente comprou bastante heroína. Eu só me lembro que eu fui a uma casa de banho injetar heroína e saí, voltei para o meu lugar, num café, sentei-me e aí eu apaguei. Foi quando me socorreram e conseguiram reanimar-me e levaram-me para o hospital, né? E aí foi constatado que eu tinha hepatite B e C, derivado a nós usávamos seringas uns dos outros e aí eu apanhei essas doenças. Foi quando, a uma certa altura, a minha irmã falou-me do centro de ajuda, inclusive mostrou-me o testemunho de uma pessoa que ela tinha sido transformada. Então eu aceitei o convite. Eu cheguei a um centro de ajuda, acolheram-me com muito amor, com muito carinho e aí disseram que poderiam me ajudar, que a minha situação poderia mudar. Então eu força de vontade tinha de sair daquela situação, mas com as minhas próprias forças eu não conseguia. Depois de ouvir aquelas palavras de ajuda, de otimismo, de ânimo, aí eu ganhei força interior, eu ganhei força e fui em frente. Eu estava cansado de sofrer e eu decidi participar. Eu sacrifiquei, participei com custo, porque realmente eu tinha a plena convicção. Hoje sou uma pessoa transformada, hoje não dependo de drogas, de tabaco, não dependo de absolutamente nada. Sou uma pessoa feliz, uma pessoa realizada na minha vida sentimental, na minha vida conjugal, tenho saúde, fui curada da hepatite B e C. Hoje sou uma pessoa realizada, transformada. Os meus problemas começaram ainda no ventre da minha mãe, quando eu fui rejeitada pelo meu pai. Nasci, aos 3 meses, a minha mãe foi trabalhar, deixou-me com a minha avó. A partir daí, a minha mãe só ia ao fim de semana, só estava com ela ao fim de semana. Fui novamente rejeitada por volta de 6, 7 anos, porque a situação foi para tribunal e o meu pai rejeitou-me, disse que eu não era filha dele. Aos 12 anos, a minha mãe foi-me buscar para eu morar com ela. E a situação piorou, porque todos os dias havia discussões, porque eu estava com uma pessoa que eu não conhecia. E eu chamava de mãe, mas eu não conhecia, porque eu fui criada com a minha avó e com uma tia. Quando a minha avó veio a falecer, eu passei a ver o vulto da minha avó juntamente com o do meu avô. E tudo o que o vulto dizia, acontecia. Então eu passei a me fechar ainda mais. Tinha um vazio muito grande, onde eu tentava preencher com as noites. Convivia com os rapazes, com os meus colegas, mas era tudo momentâneo. Quando eu chegava à casa, eu perguntava-me porque é que eu fazia isso, porque eu continuava na mesma vazia e aquilo era momentâneo, a alegria que eu sentia era momentânea. O fundo do poço foi quando eu tentei ter conversa com a minha mãe, a relacionar com a minha mãe e não conseguir, e aí viram as tentativas de suicídio, também devido
a eu ver os vultos e eu não consegui dormir. E numa de tentativas de me ajudarem, a minha mãe e a minha tia levaram fotografias e peças de roupa a uma bruxa. E então isso veio a piorar. Com os meus 17 anos conheci o centro de ajuda, onde vi uma oportunidade para mudar de vida, onde vi que a vida que eu estava a levar não fazia sentido, que eu agora tinha uma oportunidade para ser realmente quem eu queria ser, ter objetivos na vida. Como eu já tinha visto respostas, desde os problemas de saúde que já tinham desaparecido, desde os vultos que eu já não via, e eu fiz o sacrifício. E o resultado do sacrifício foi que a minha vida espiritual transformou-se. Deixei mesmo completamente de ter os vultos. Hoje sou uma nova Isabel. A minha vida completamente transformada, o meu interior, de uma jovem vazia, triste, sou uma jovem alegre e eu quero é conviver com as outras pessoas, conviver com os jovens. Eu consigo falar com a minha mãe, eu consigo, aquelas conversas de mãe para filha, hoje eu consigo ter. Hoje eu estou feliz. Estamos aqui diante da fonte do nosso cenáculo de Vila Nova de Gaia. Lindo, maravilhoso, um dia você deveria vir conhecê-lo, não só pela sua beleza, mas pelo poder que há nas nossas reuniões realizadas no Centro de Ajuda, no cenáculo de Vila Nova de Gaia. Dona Maria das Dores, hoje é a nossa convidada. Eu agradeço mais uma vez por a senhora ter aceitado o nosso convite e eu pergunto como é que era a sua vida, Dona Maria das Dores, antes de conhecer o Centro de Ajuda. Era uma pessoa nervosa, sem muito controle. Qualquer coisa me fazia estourar logo. Eu lembro que eu era muito, para as minhas filhas, má. Então a senhora diz, como se diz o ditado, a senhora era de pavio curto. Era. Fervia em pouca água. Sim, fervia em pouca água. Tinha qualquer coisa que tenho a minha filha mais velha. Ao ponto de partir para cima das suas próprias filhas. Sim. Muito, era má com elas. Vamos abrir o português, claro. Sim, má. Mesmo. Qualquer coisa era só porrada. Não era, a senhora não só tinha o nome Maria das Dores, a senhora também era Maria que provocava as dores. Sim, as dores. Sim, provocava as dores, principalmente na minha filha mais velha. Dormia? Eu deitava-me bem, acordava pela volta das 2, 3 horas da manhã, com o corpo paralisado. Eu sabia que eu queria chamar pelo meu marido, e ele estava ao meu lado muito tanto, e eu queria gritar por ele, a dizer que não estava bem, e não conseguia. Mas portanto, a minha cabeça funcionava. Agora, o corpo era paralisado completamente. Como se estivesse dominado por uma força maior que a sua. Sim. A senhora queria falar, queria se mexer, tinha um entendimento que algo estava errado. Queria ligar a luz e não conseguia. Isso foi várias vezes, várias noites? Muito tempo. A senhora teve algum ataque de ansiedade, nervosismo, depressão, por exemplo? Por exemplo, eu estava em casa, estava a ver a televisão muito bem e eu começava a sentir uma dor na nuca. Começava pela nuca. Sentia aquela dor na nuca e eu entrava em pânico. E não estava bem. E o meu marido pegava em mim e levava-me, portanto, ia para o Hospital da Póvoa, e chegava lá, davam-me nas veias uma injeção, mas não tinha nada. E eles diziam que era ansiedade, que era pânico, era ansiedade, e eu que tinha que saber controlar, mas eu não sabia. Não sabia controlar isso. A senhora tinha problemas de acordar quase todos os dias, na madrugada, com a força dominando o seu corpo,
isso lhe atrapalhava o sono. Tinha ataques de pânico, ataques de ansiedade, era muito nervosa, agressiva para com as suas filhas. E a senhora chegou a buscar algum tipo de ajuda? Ou que a senhora quer falar mais algum detalhe, alguma coisa? Eu cheguei a procurar uma senhora que dizia que ia resolver o problema e nunca resolveu nada, só pelo contrário. Piorou? Piorou. Acordava mais vezes, tinha... Aumentou então o processo do mal na sua vida, né? Dona Maria da Dores, só um momentinho. Olha para mim, presta atenção, por favor. Você que sofre com ataques de ansiedade, você que sofre com nervosismo, você que é uma pessoa agressiva para as pessoas que você ama, você que é uma pessoa que acorda em plena madrugada com uma força lhe segurando, o corpo suado, assustada, nervosa, presa a algo que você não consegue explicar. Eu digo para você, você é vítima de um mal e não adianta buscar em bruxos, curandeiros, cartomantes. Você deve buscar o centro de ajuda mais próximo de si. Ligue agora mesmo para a linha Amigo 24 horas, o 21-836-8008. E um assistente vai lhe atender, vai lhe orientar e vai dizer para você o que você tem que fazer e buscar o centro de ajuda mais próximo de si. Dona Maria das Dores, a senhora então vivia uma vida completamente aprisionada. A senhora era escrava dos ataques de ansiedade, do nervosismo, uma bomba relógio, né? Toda hora explodia. É verdade. Eu era prisioneira desse mal que me atacava durante a madrugada, era prisioneira do nervosismo, era prisioneira de toda aquela ansiedade que eu tinha. E só aqui foi que eu me libertei do sistema. E como é que a senhora conheceu, então, o trabalho libertador do Centro de Ajuda? Pronto, eu tinha uma senhora, amiga minha, agradeço muito a Deus e a ela, porque foi ela quem me começou a falar de Jesus. E então um dia ela convidou-me para eu ir à igreja em Famalicão. É uma reunião forte. E eu fui, gostei. Não me assustei com o que vi, porque era uma libertação forte. A senhora participou da oração forte de libertação. Com licença, essas orações que nós fazemos assim, de impor as mãos sobre a cabeça, de mandar o mal embora. A senhora não se assustou, não teve medo. Não tive medo. Porque tem pessoas que têm medo. Tem pessoas que não querem vir ao centro de ajuda porque tem medo. Eu digo pra você que o seu medo não vai libertar você, não. O seu medo não vai ajudar você, não. O seu medo não vai mudar a sua vida, nem vai tirar o mal que está em sua vida, porque este medo já é um mal na sua vida. Este medo de vir ao centro de ajuda já é uma força do mal lhe impedindo de que você venha a ser feliz. Então a senhora foi, chegou ao centro de ajuda, não teve medo da oração forte e começou a fazer o seu tratamento de libertação. Mas eu não ia sempre. Demorou a se entregar. Sim, demorou a me entregar. Não teve medo em ir? Não tive medo de ir e dou graças. Mas demorou a se entregar. Dou graças a Deus. É como eu digo, a Deus e a essa amiga que nunca desistiu. Não desistiu de si. Nunca desistiu de mim. Ela... E Deus também não, Dona Maria. E Deus também não desistiu nem de si e nem de vocês que estão nos assistindo agora. E aí, como é que foi esse processo de libertação? Essa amiga aí não abriu mão? Nunca me deixou. Vamos, Maria, vamos, Maria. Sempre, quando era para irmos, eu esperava por ela, íamos sempre para a igreja juntas. Começou a minha libertação. Eu lembro-me, não foi assim de muito manifestar, não, mas eu lembro-me que eu chorava muito. Eu não conseguia parar de chorar na igreja. Era uma coisa que vinha de dentro de mim. Era uma limpeza. Sim. Através do choro, a senhora foi se libertando. Aquela angústia que estava aí dentro foi lavando a sua alma. Depois de um dia,
que ia deixar a igreja. Um dia já estava, eu disse, eu vou deixar a igreja. E mais uma vez, ela nunca desistiu de mim. A importância, né, de lutar pelas pessoas, de uma mãe lutar pelo filho, de um pai lutar pela filha, a esposa pelo casamento, o marido, enfim, lutar pelas pessoas que você crê, como Deus, como nós do Centro de Ajuda que não desistimos, que apesar de ouvir tantos nãos, nós continuamos insistindo em mostrar para si resultados como esse, de pessoas que têm a sua vida transformada. Dona Maria do Céu, chegou o dia que a senhora não saiu e se entregou. Chegou o dia em que houve uma revolução e então eu disse, a partir de hoje eu vou me entregar para Jesus. Chega de assistir reuniões, chega de frequentar. Está na hora de eu ser uma pessoa transformada. E de me entregar. Eu quero me entregar a esse Deus. Isso, de corpo, alma e espírito. E hoje, como é que é a nova Maria sem dores, né? Completamente diferente. Calma, tranquila, mais aberta e coisa que ele não era. Continua agredindo as suas filhas? Não, pelo amor de Deus, isso nem se fala. Continua acordando de madrugada presa por uma força do mal? Isso acabou. Os ataques de ansiedade? Nunca mais. Acabou. Acabou isso tudo. Hoje a senhora está completamente liberta. Completamente. Eu gostaria que a senhora olhasse para a câmera e desse um conselho para essas Marias, como a senhora, Joãos, Antônios, pessoas que estão nos assistindo agora, que sofriam o mesmo que a senhora sofreu. Qual é o conselho que a senhora tem para elas? O que eu tenho a dizer é que façam como eu, não esperem que estar assim a sofrer, porque eu tive uma mãe amiga que me levantou e que puxou por mim e que nunca desistiu de mim. Deus também nunca desiste, porque eu sei que quando ela não desistia de mim, era Deus que estava a usá-la para eu nunca deixar o Centro de Ajuda. É isso que eu digo. Venham, vejam e depois há de dizer alguma coisa completamente diferente daquilo que vocês estão a sentir e dizem agora. Muito obrigado, Dona Maria das Dores. Muito obrigado mesmo, porque hoje a senhora não só contou o seu testemunho, a senhora é um exemplo a seguir. Como essa sua amiga que lutou por si, hoje a senhora tem lutado pelos seus e pelas pessoas que estão a sofrer. Aí está mais uma prova, mais um caso verídico do poder do autor da vida, de que quando há uma insistência, uma perseverança, há o uso da fé, as pessoas se libertam das forças do mal. Você também pode se libertar desses problemas, dessas forças negativas, desses pensamentos negativos que você tem enfrentado, através do uso da sua fé no Centro de Ajuda. Na minha família não havia paz, nós fomos vítimas de bruxaria, de praga, de maldições. Meu pai e a minha mãe separaram-se, havia muitas brigas entre mim e os meus irmãos, nós não nos entendíamos. Eu tinha uma certa mágoa relativamente aos meus irmãos. Tinha também a minha saúde afetada com as enxaquecas crónicas. Eu vivia também num estado depressivo. Tinha a vida completamente destroçada, porque eu não saía do meu quarto, eu não queria estar com a minha família, eu não era muito de estar com as pessoas, eu era tímida, eu era fechada. Por ser muito fechada também e pela confusão que se gerou na minha cabeça, acabei por perder os meus objetivos, porque eu tinha certos objetivos, de repente deixaram de fazer sentido, eu não tinha vontade para nada. Eu mentia muito, eu vivia numa mentira que me iludia a mim própria, alimentava uma ideia daquilo que eu não era. Depois, em termos de vida sentimental, eu juntei-me com um rapaz que, pronto, no fim das contas não era aquilo que eu pensava. Quando cheguei ao Centro de Ajuda, tudo mudou. Hoje em dia a minha vida está transformada. Tudo isso mudou, eu passei a ser mais ativa, passei a ser uma pessoa mais decidida, não desistir logo daquilo que vem à minha mente, não dar ouvidos à voz negativa que estava sempre na minha cabeça. Superei o desequilíbrio emocional que eu tinha. Hoje em dia não dependo de uma relação amorosa para ser feliz.
como eu dependia. Não dependo da aprovação de um rapaz ao meu lado para me dizer se eu estou bem, se eu estou mal, se eu sou bonita ou não. Eu sou feliz comigo mesma. Fiquei curada das enxaquecas crónicas também. Eu tenho paz com a minha família. Eu consigo ser uma influência para as pessoas, principalmente para os meus irmãos. Eles começam assim como a minha mãe, também estava numa fase complicada da vida dela e eu acabei por poder ajudá-la, não é? Porque a energia positiva que havia em mim também a pôde ajudar. Fui aprendendo que, confiando em mim, construindo a minha autoestima, dando atenção ao meu eu, àquilo que eu preciso dentro de mim primeiro, a começar de dentro para fora, eu podia conquistar o resto à minha volta. O meu nome é Fátima Araújo, sou daqui do Porto e antes de chegar ao centro de ajuda a minha vida estava completamente destruída. Tinha problemas espirituais, via vultos, ouvia vozes e tinha sonhos que eram premonitórios. Chegou a um ponto tal em que eu chegava à noite e não queria sequer dormir, de tal modo era atormentada durante a noite. Nos sonhos, por exemplo, lembro-me que uma vez estava de férias, deitei-me, adormeci e sonhei que uma minha vizinha tinha ficado presa no elevador entre 2 andares. Disse à minha mãe, olha, a dona Alice ficou presa entre 2 andares no elevador. A minha mãe telefonou para o Porto e efetivamente tinha ocorrido isso. Isto causava-me um sofrimento muito grande, porque eu não sabia o que é que ia acontecer quando me deitasse à noite. O que é que poderia sonhar? Podia até sonhar com a morte de alguém. Comecei a sofrer muito e para me tentar libertar destas sensações, eu passei a frequentar centros espíritas, que não adiantou nada, antes pelo contrário, fiquei pior. Em vez de ter só sonhos, comecei a ter visões premonitórias. Cheguei a um ponto em que fiquei totalmente desesperada, que a situação estava cada vez pior e tentei o suicídio com comprimidos, só que no momento em que eu ia pegar nos comprimidos a minha mãe chegou e impediu. Quando cheguei ao centro de ajuda, vim convidada pela minha mãe e fui totalmente liberta. A tal ponto que hoje nem sequer sonho. Parece impossível, mas não, como me deito, é do mesmo modo que me levanto, sem qualquer sonho. A minha vida está bem, já não tenho aqueles sonhos e já não vejo vultos, já não ouço vozes. Foi no centro de ajuda que a maldição foi quebrada e que fui liberta de toda esta situação. Hoje estou livre e sou feliz. E eu já tenho em mãos nomes de pessoas que contactaram a Linha Amigo 24 Horas. E eu convido você a fazer o mesmo. Você pode ligar agora mesmo para a nossa linha de apoio. É o 21-836-8008. Ali você pode pedir tanto uma orientação, uma informação e também incluir o seu nome no livro de oração. E a Suzana do Barreiro já fez isso. Ela está desempregada e separada do marido. Depende de doações para sustentar o seu filho. A Emília da Cruz de Pau pede oração pelo José, que está com cancro. E o Sebastião de França tem problemas na coluna há mais de 20 anos. E pede também pela esposa, pois desejam muito ter um filho e ela não consegue engravidar. E é por isso que nós convidamos a Si, para que nessa sexta-feira você procure o centro de ajuda mais perto de si, pois lá nós teremos nesse dia uma oração forte de libertação. E com certeza você sairá livre de todos esses males que têm estado na sua vida. Eu não tenho a mínima dúvida que isso vai acontecer, Natália. Hoje nós vamos dar início a esse trabalho forte de descarrego espiritual e nós vamos usar para aspergir sobre todos com o intuito de limpar a sua vida de tudo que não presta. Nós vamos aspergir a água do Rio Jordão. Eu já tenho feito isso durante a semana, mas nunca é demais lembrar. Por favor, produção, vamos, muito obrigado. Aqui estão imagens do bispo consagrando, bispo Haroldo consagrando
as águas do Rio Jordão, lá na Terra Santa. Ele enviou-nos essas águas e nós vamos aspergir, assim como Naamã, que mergulhou 7 vezes na água do Rio Jordão e foi limpo da lepra. Você vai ser limpo desse vício que lhe consome, que lhe destruiu a família, que destruiu a sua saúde. Você vai ser livre dessa inveja que fez com que você perdesse o seu trabalho, perdesse a autoestima de viver ou para viver. Você vai ser livre dessa praga que fez com que você se tornasse numa pessoa amarga, porque aquilo que proferiram contra si aconteceu. Você perdeu as forças, você perdeu o ânimo, você pensa que você é um caso impossível de recuperar. Pois bem, os casos verídicos mostram o contrário, que você está vivo e enquanto há vida, há esperança. Hoje você vai libertar-se desse medo, dessa angústia, você vai se libertar de todo esse mal que você tem carregado há anos e começar uma nova etapa para a sua vida. No Cenáculo do Porto, às 7h30 da manhã, 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 e 6 horas da tarde, como às 8 horas da noite, na rua Egas Muniz, número 485, é esquina com a rua Serpa Pinto. Por favor, é esquina com a rua Serpa Pinto, é em frente. Não sei se dá para nós virarmos, em frente ao quartel militar da Constituição. É onde está situado o Cenáculo do Porto, onde hoje, sexta-feira, você tem a oportunidade de começar uma nova vida, livre do seu passado, livre de traumas, livre de complexos, forte para ir em frente e vencer. Qual o nome da senhora? Lourdes Moreira. Que problemas a senhora tinha antes de chegar ao centro de ajuda? Eu era uma mulher triste, amargurada, refugiava-me, pedia aos meus sogros para cuidar dos meus filhos e eu ficava fechada em casa, pagava as luzes, estava lá fechada, desolava-me mesmo. Portanto, você é uma mulher que se desleixou com a vida, se desleixou com a família. Não sentia, naquela altura não tinha sentido para a vida, não é? Não tinha prazer. Não havia ânimo, força. Não havia força, não havia ânimo, não havia nada. Pronto, e era assim que eu entrei assim no centro de ajuda. Esses problemas emocionais, com certeza, e porque a senhora se distanciava, inclusive, a senhora mencionou os filhos, esses problemas emocionais trouxe problemas também dentro de casa, com o marido, com os filhos? Logicamente que sim, quer dizer, era uma mulher frustrada, quer dizer, isto começou porque a pessoa começa a não conquistar e começa a se sentir frustrada, não é? Os planos dão para o torto e a pessoa começa a pensar que tudo será sempre assim, derrota atrás de derrota. Pronto, e portanto isso criava no meu lar um ambiente de tristeza, de amargura, Não havia diálogo, não havia ambiente de união. Até porque eu me afastava, não tinha diálogo, nem conseguia falar nada, pronto, era assim. Era uma mulher. Isso influenciou de certa forma a sua saúde, a sua vida económica? Ora bem, a minha saúde tinha depressão, não é? Era uma mulher que andava, pronto, depressionária. Quanto à vida económica, depois também não trabalhando, também não tinha, embora nunca passasse, nunca tive grandes necessidades, não é? Mas também não podia desfrutar de uma vida boa, não é? Só conheceu o centro de ajuda através de quê ou de quem? Eu conheci o centro de ajuda através da minha mãe, que me convidou para ir ao centro de ajuda. O que a senhora fez aqui no centro de ajuda para mudar esse quadro negativo que a senhora vivia? Eu devo dizer que logo no primeiro dia eu senti uma transformação e analisei, lembro que pensei, assim, isto é bom, isto me bem. Eu já saí dali, já saí do centro de ajuda, já uma mulher mais animada, já via o mundo com outros olhos, portanto fez-me bem. E então vou continuar, meu pensamento, eu isto lembro-me como se fosse hoje, não, eu vou continuar porque isto fez-me bem. O acompanhamento com o pastor, com a esposa ou com o obreiro foi importante nesse processo de libertação? Muito importante, muito importante. Eu seguia também, uma das coisas que eu tinha é que eu punha em prática aquilo que me ensinavam, porque eu queria ser feliz também, era uma das coisas que eu dizia dentro de mim, eu queria ser feliz. E então eu via os ensinamentos deles, eu punha em prática e via resultados, então isso cada vez mais me fazia buscar, não é? Quem é a Lourdes hoje, no seu campo, digamos assim, emocional, com a sua família, com a sua saúde?
A Lourdes 2 é uma mulher totalmente diferente, não é? Saúde perfeita, harmonia no lar, já consegue dialogar, já consegue transmitir segurança a quem a rodeia. Graças a Deus. Qual o conselho que a senhora dá a esta pessoa que nos assiste e que está passando por situações iguais ou idênticas à sua, não tem vontade de viver, não tem ânimo para perseguir os seus objetivos, para realizar os seus sonhos? O que é que a senhora diria a essas pessoas? Eu digo a essas pessoas que venham ao centro de ajuda e que façam o que eu fiz, ouçam, ponham em prática e o Vitória vai vir e a resolução dos problemas vai surgir. Acabou a depressão na vida da senhora Lourdes. Hoje é uma mulher completamente diferente, uma mãe diferente. Imagina-se o tipo de depressão que carregava, de tristeza, de angústia, ao ponto de deixar os seus filhos para isolar-se. Tudo isso foi ultrapassado através do uso da fé. Você que nos assiste e encontra-se nessa situação triste, amargurado, sem forças, sem ânimo, eu quero convidar-lhe a que neste domingo você esteja nesta reunião intitulada Hora do Milagre. Sim, há uma hora, há um dia marcado para a sua vida ser transformada. 7h30 ou 9h30 da manhã, aos domingos, no Cenáculo do Porto, ou em qualquer centro de ajuda em Portugal continental, em Ilhas Europa e no mundo também, onde estamos em 176 países. Bem, falando em centro de ajuda, nós vamos até Viana do Castelo, onde o Marcos já está preparado com a Fernanda. Por favor, Marcos. Bem, estamos aqui com a Fernanda Passo. Ela vai nos contar como estava a sua vida antes de chegar no centro de ajuda. Fernanda, diga-nos como era a sua vida, como estava a sua vida antes de chegar no centro de ajuda. Antes de eu chegar no centro de ajuda, era uma pessoa nervosa, uma pessoa que via vultos, tinha depressão, muita tristeza, muito desânimo, tinha insônia. Então, o ponto crítico foi quando nem comida para minha filha eu tinha ânimo para fazer. E depois que eu participei das correntes de libertação na sexta-feira, hoje eu posso dizer que eu tenho uma pessoa que não tem insônia, que eu tenho ânimo, que eu tenho alegria, eu tenho prazer de estar com minha filha, não vejo mais vulto, não tenho depressão. Então hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz e tenho vontade de viver. E eu quero agora, quero falar com você que está aí agora. Você que está a pensar em tirar a própria vida. Eu digo a você, assim como a Fernanda, ela superou, ela venceu a depressão, venceu a insônia. Você talvez está agora a me ver e não dormiu essa noite. Então venha buscar libertar-se, se ver livre desse mal. E, Fernanda, diga-nos, qual é o teu conselho para essa pessoa que está a nos ver nesse momento? Qual é o teu conselho para essas pessoas? Meu conselho é que elas procurem um centro de ajuda e participem, porque foi depois de participar dessas correntes que eu tenho paz. Eu participo da vida da minha filha, a vida escolar. Hoje eu não tenho mais vontade de morrer, eu sinto vontade de viver. Então, e eu estou aqui no Centro de Ajuda de Viana do Castelo, na Rua Gaia Coutinho, 4953, aqui no centro de Viana do Castelo. Você que mora em Ponte de Lima, você que mora aqui nos bairros, nas cidades adjacentes, Arcos de Valdivez, Ponte da Barca, você que mora aqui em Dark, enfim, procurem. Hoje eu estou aqui com você. E neste domingo, também pelas 7h30, pelas 9h30 da manhã, às 15 às 18 horas, eu me faço presente para lhe ajudar a ter uma vida transformada, a ter uma vida abençoada. É você aí, Marcos, em Viana do Castelo, e eu aqui no Cenáculo do Porto, juntamente com o Ítalo, com o Fábio, com o Filipe, com o Bruno, com nossas esposas. Nós estamos preparados. Um dia nos ajudaram e agora nós estamos preparados para ajudar-lhe. Eu tenho em mãos o frasquinho com o óleo consagrado que nós estamos fazendo uso aos domingos, e você deve trazer o seu frasquinho com óleo consagrado, que nós vamos colocar uma pedrinha de sal. Esta semana, do 13 ao 20, semana que vai entrar, nós vamos usar o óleo consagrado em prol
da nossa família. E essa pedrinha de sal é para que exatamente haja gosto na nossa casa, haja sabor. Já provou comida sem sal? Não tem sabor, não tem gosto, não tem equilíbrio. Assim é o marido ou o homem de muitas senhoras. O meu marido não tem gosto. Meu marido não tem sabor. Desculpa-me rir, dá vontade de rir pela expressão, mas é triste. É triste, desculpa a expressão, ter um boneco dentro de casa, que não tem iniciativa, que não é carinhoso, mas enfim, nós vamos arrancar esse mal. Nós vamos arrancar essa força negativa que tem feito do seu marido um homem insosso, sem sal, ou da sua esposa, uma mulher totalmente ciumenta, que quer saber de tudo, possessiva. Ninguém pode lhe ligar, nem você pode chegar um minuto atrasado, que ela já está lhe cobrando. Ela vai começar a ter sabor, ela vai começar a ser uma mulher equilibrada, seus filhos, toda a sua família. Então, neste domingo, traga o seu frasquinho com óleo. Caso você não tenha, Felipe, eu não tenho, o que é que eu faço? Venha domingo e procura por mim, no Cenáculo do Porto. Eu vou dizer-lhe o que você tem que fazer para ter o seu frasquinho com o óleo. Está certo? Caso você não tenha o seu frasquinho com óleo, onde nós vamos colocar a pedrinha de sal, você me procura e eu vou indicar-lhe o que você deve fazer. Domingo, às 7h30, 9h30 da manhã, no Cenáculo do Porto, na Rua Egas Muniz, número 485, mas também na nossa sede internacional da Europa, em Lisboa, na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, o nosso cenáculo em Vila Nova de Gaia, na Rua do Agüero, 151. Qualquer informação, você pode acessar a nossa página web centrodeajuda.pt ou ligar a linha Amigo 24 horas, 21 836 8008.